Sejam bem-vindos pelo de Mobile Suite ao Canto CG Brasil e hoje nós iremos conversar com o Gabriel Mastrocolo da Citadel. Apesar dele dizer que ele é apenas um funcionário qualquer, ele é o responsável por fazer o Gundam funcionar e isso com certeza é um dos melhores trabalhos que tem dentro de uma loja. Gabriel, seja muito bem-vindo. Valeu, muito obrigado, Rafael. Agradeço muito pelo convite e eu tenho que concordar com você. Acho que fazer o Ganda acontecer está sendo uma parte muito importante, tanto da minha vida quanto, tipo, né, dessa época que eu tô vivendo hoje. Tá sendo um jogo muito bom, muito legal de fazer parte. Gabriel, uma pergunta. O que te fez olhar pro Gun TCG e falar assim, cara, com certeza é um jogo maravilhoso? Cara, a primeira coisa que chama atenção quando a gente lida com esses card games que tem uma franquia junto, né? Eu acho geralmente é a parte da franquia, quando você tem mais afinidade ou quando você já tem um interesse prévio, você fala, pô, legal, vou dar uma chance, né? Mas desde o começo dos primeiros anúncios sobre o beta e coisa e tal, o jogo apresentou mecânicas que eu já era familiarizado por conta dos outros jogos da Bandai e mecânicas também semelhantes a outros card games que não são exatamente, não são da Bandai, né? Mas mecânicas de combate, mecânicas do dano das cartas, a forma como funciona os bloqueios, coisa e tal. Então, era um jogo familiar em vários aspectos, que também trouxe várias novidades. Então, tipo, tudo é muito promissor, e eu acho que tem aquele aspecto muito legal de você pegar um card game no começo e ver aquele crescimento e ver da onde ele veio, para onde ele vai, e sempre que possível, para quem nunca teve essa experiência, tá vendo um card game no começo que tá te interessando, vai lá, experimenta e pega essa experiência do começo, porque te garanto que vai ser muito bom. Sim, tanto que eu jogo Magic, na verdade Commander, sou muito fã do casual, Aham, e eu sempre, uma coisa que eu gosto bastante é deck buildar. Só aham. que você vê lá, tipo, 2.000, 15.000 cartas, eu falo, nossa. Aí eu vou lá, gasto umas 2 horas, 4 horas montando, falo assim, pô, beleza. Aí quando eu vou jogar, um colega meu, ô, por que você não coloca isso e isso, e aí aquilo e aquilo? Eu falo, puta, que bosta, velho. Tem uma infinidade, né? Não acaba nunca. É, e no Gundam, como a gente tá agora na terceira coleção e agora só a quarta no final do mês, você Uhum, consegue ter uma visão espacial maior, dizendo, não, eu acho que isso dá pra ir com aquele. Ah, puta, eu tô precisando de uma carta que dê mais 2 de dano. Pô, tem esse aqui, tem aquele outro. exato. Então, pra galera também que gosta da ideia de deck building e, e pegar logo do começo, é interessante porque você consegue ter uma visão mais macro e ir crescendo junto com o jogo. Exato. Agora, uma coisa que, pelo menos aqui em São José, eu tento, mas é um pouco mais complicado, é propor formatos. Tanto que eu sou fã pra caramba da dupla, né, o Tag Team, e como eu falei, né, no mesão eu gosto bastante dessa parte casual, então a parte de 4 jogadores também me, me, me traz um acalento no coração. Aí, no caso São Paulo, mais focado na parte da Citadel, o pessoal gosta de outros formatos ou o pessoal mais no 1x1 tradicional? Eu acho que naturalmente o Gundam veio com essa proposta de ter a pegada competitiva, né? Tem todos aqueles elementos, pô, é um jogo 1x1, tem o sistema parecido com outros, com jogos que tem essa mesma pegada, e outro fator, acho que definiu isso desde o começo do jogo, é que ele nasceu aqui no Brasil com um regional no mesmo ano, assim, foi tipo alguns meses depois, né? Então acho que, pô, tu fala pra pessoa assim, pô, bora jogar Ganda, já vai ter um regional pra gente jogar, vamos treinar. Então o pessoal acho que já pegou o jogo com essa ideia de ir pras cabeças, ir pra premiação e coisa e tal. Mas, como tem muito fã da franquia, as pessoas começaram a ter mais apego às cartas, às unidades, os pilotos. E muitas vezes você tem aquele piloto que você gosta, você tem aquela unidade que você gosta que não dá para usar num deck que é competitivamente viável. Então, qualquer formato que seja mais casual, que você tenha mais espaço para o deck building, é atrativo pro pessoal. E assim, do pessoal que eu conheço, pessoal que cola na Citadel,
vou chutar todo mundo, tá? Se tiver alguém fora da conta, eu não vou lembrar agora, mas acho que todo mundo é aficionado por alguma série específica ou alguma coisa, sabe, que às vezes o cara nem conhecia a franquia, mas começou a jogar o jogo, começou a pegar muito, ter muito apego com alguma carta específica. Fala assim, pô, eu quero montar um deck disso, mas eu não consigo. E aí pronto. E aí surgem alguns formatos, tipo o mesão, que você consegue variar bastante as suas builds, e o formato do Trait Lock, por exemplo, né? Até você falando nisso, de a questão de arquétipo e o coisa, eu tenho um colega aqui que, quando assim, não, vai ter agora Gundam e tudo mais, e ele falou assim, não, quando lançar, todo mundo que tira qualquer carta de Wing me passa, porque eu sou fã pra caramba de Wing, tanto que Aham. até o nome dele no meu WhatsApp tá como Fernando Gundam Wing, porque ele era muito fãzão. Perfeito. E, e tem dois ainda aqui também, que eles começaram a jogar também desde o começo, e falaram assim, ah, puxa, eu né, queria saber como que é e tudo mais. Começou a jogar, daí a gente começou a falar assim, ó, se você curtiu um pouco a estética, tem essa temporada, e esses dois são muito fã de Witch from Mercury, né, o pessoal da Academy. E caiu bastante disso. Pô, vou fazer um deck Mono Academy porque é a minha versão favorita e tal. Não conseguiu, agora em GD4 vai sair uns reforços pro pessoal poder jogar, então eles já estavam meio desanimados, mas com a GD4, não, agora a gente vai jogar porque eu vou conseguir fazer meu Academy funcionar. Então, Agora realmente, eu vai, acho né? que ter esse carinho também pela carta ajuda na hora de montar e ajuda na hora de você construir, principalmente a unidade Gundam como um todo, né? Sim, com certeza. E no caso, você tem alguma série ou alguma unidade barra piloto que você fala, putz, queria muito ter um deck desse e não funciona? Cara, eu tenho alguns, né? Acho que pode ter gente que discorde comigo em uma das, né, em algumas das opiniões, mas, por exemplo, acho que um que todo mundo concorda que existia uma expectativa, porque a série é popular, os personagens, os robôs, eles são, né, bem vistos pela comunidade, pela fandom, que é a parte do Zeta Gundam, né? Infelizmente ele veio um pouco decepcionante. Dá pra jogar? Dá, mas é aquele negócio, você precisa ter um trabalho bem grande pra fazer tudo funcionar, e aí meio que não vale a pena você ter esse esforço todo quando você podia montar um deck, tipo, aproximado, mas não vai usar o Zeta, sabe? Tipo, não vale a pena. E ainda do mesmo anime, tipo, a Zeta Gundam é minha série favorita, então meio que da mesma linha de pensamento tem o Psycho Gundam, que teve seu momento até na GD2, mas é aquilo, toda vez que sai um boss azul, o pessoal já pula fora. Foi assim com o Epion, foi assim com o... Ah, o último que saiu, o Dio, né? E provavelmente vai ser assim com o Strike Freedom quando sair, que vai ser outro boss azul aí pros decks de blockers, pra quem gosta. Sim, e o pior é que eu gosto muito assim, de vilões de uma forma geral, ou uma estratégia um pouco diferente. Tanto que quando lançou Oz, falei, pô, não dá pra montar Oz em GD1 porque não tem 50 cartas, falta Aham. 50 cartas. Aí chega o Epion e falou, pô, Epion não é Oz, mas é do Oz, Tá né? ali, né? Tá ali. Aí fui, montei e falei, putz, mas é azul, quero montar Full Oz, né? Ou pelo menos a mesma temática. Vai ter que colocar um Amuro, vou ter que colocar um Gundam, mas daí quebra a proposta. Eu queria que fosse mais mono. Uhum. E parece que às vezes, tipo, tem aquela coisa de, não, essa linha vai ter pra caramba, e essa vou fazer um teste. Pô, não deu e morre. Mesma coisa Sim, com o Cyclops, eu gosto bastante da ideia do Cyclops, que demorou e veio em GD2, conseguiu fazer um- uma brincadeirinha, mas eu não sei, eu espero que realmente com o tempo venha reforços diversos e não só um foco, não. Earth Federation, sim. Cybertype, ou algum personagem específico que ganhe reforços atrás de reforço. Eu acho que numa visão um pouco mais pro futuro do jogo, né? Gundam tem sim bastante conteúdo, bastante material para se trabalhar, mas eu acho que não chega perto, por exemplo, do One Piece ou do Digimon, né? Que você tem, tipo, uma quantidade absurda de mídia para você fazer conteúdo. E até mesmo o One Piece, do ritmo que tá hoje, eles já estão
pegando arcos que já foram tratados no card game e voltando e fazendo cartas novas. Então eu acho que vai ter muito isso, sabe? A gente vai ter a conclusão da saga do Char e do Amor ali na GD5, com o Char's Counter Attack, né? Então, em algum momento eles vão voltar para o New War e fazer um novo Gundam RX-78, vão fazer um novo Charzako. Então, mesmo que agora, nesse momento, você pense, pô, não vai ter mais carta de Oz, porque ali acabou com o Epion e não vai ter mais, eles vão, né, retomar aquilo alguma hora. Ainda mais porque também tá para sair as partes de Endless Waltz no GD5, então vamos ver o que tem de bom. Essas são as minhas esperanças de formatos e tudo mais. Tanto que uma coisa que eu fiquei quando lançou algumas cartas novas, agora em GD3 e GD4, que eu vi que começou a sair bastante a palavra friendly, né? Uhum. Tanto que eu fiquei pensando, pô, será que a Bandai ela tá começando a olhar com outros olhos o formato tag team? Porque não faria sentido ser friendly se ele não buscasse isso. O que você acha dessas onda de cartas que vem friendly? A Uhum. Bandai tá vendo meio que pensando nesse outro formato das duplas ou seria mais uma coincidência pela temática da carta? Do que eu vejo desde o começo do jogo, a Bandai ela foi muito cuidadosa com Gundam. Gundam tá sendo um jogo que ela está caprichando muito, até porque eu acho que foi o primeiro card game que eles decidiram fazer um beta antes. Foi o primeiro card game que eles realmente quiseram fazer um teste, fora os testes internos que eu espero que aconteçam, né? Ninguém sabe, mas espero que aconteça. Dito isso, por exemplo, a gente até hoje tem um grande mistério nas cartas de unidade, ou se eu não estou enganado, nas de base, que é a parte do Space Earth, né? Até agora isso é uma mecânica que não está sendo utilizada, mas está lá na carta. Então, tanto isso quanto essas palavras de friendly e enemy, né? São as duas palavras, elas são bem cuidadosamente selecionadas para mostrar que, tipo, numa situação de 2v2 ela já existe. Na verdade, o formato de multiplayer já existe desde o começo, né? Então eles foram cuidadosos desde essa época. Mas não só por isso, dá pra ver que a Bandai tem interesse em movimentar os modos alternativos de jogo, principalmente os multiplayers, com a chegada da EB, né? A primeira coleção extra do jogo. E o ST10, que tá aí já é o próximo. Depois da GD4, se eu não estou enganado, antes da GD5, e aí é uma coleção voltada 100% para formatos multiplayer. Então, o pessoal que joga mais competitivamente não tá com uma expectativa muito alta, mas eu acho que para quem coleciona o jogo e para quem curte o jogo no geral, vai ter muita coisa boa, muita coisa que potencialmente vai ser engraçada, né? Lidando com a parte dos SD, dos chibizinhos, acho que todo mundo vai curtir bastante a coleção. Eu gosto bastante, tanto que às vezes eu até queria trazer mais conteúdos para o canal falando sobre decks bom para o mesão, ou Aham. deck bom para as duplas. Só E é um conteúdo que você não que acha mesmo, né? é massa, mas às vezes, tipo, pô, como eu vou conseguir testar se o deck é bom pro mesão, se a galera não topa jogar mesão, ou esse Sim. deck é bom pra dupla, mas a galera não topa jogar dupla. Então eu acho que não sei dizer se é algo mais focado aqui, né, na região, ou se a galera busca coisas, só que ainda não encontrou essas coisas. Eu acho que tem uma grande dificuldade ainda no Gundam, aqui no Brasil, que é a questão de você ter as cartas, né? Muitas vezes você vai ter um esforço muito grande para você montar seu deck, mesmo seu deck para jogar lojinha semanal, ou type que seja. Você vai lá, se esforça para montar seu deck, tenta deixar ele o mais redondinho possível, faz os testes, coisa e tal. Só que é isso, é um grande esforço que talvez você tenha que repetir na próxima coleção. No começo, quando ela lança, é um pouco mais fácil você pegar as cartas, né? Apesar de ser um pouquinho mais caro. Mas você vai lá, monta o deck e fica tranquilo, né? Acho que quando você fala pra pessoa, pô, monta um deck que seja pra mesão, aí a pessoa já fala, pô, vou ter que passar por aquilo tudo de novo, vou ter que ir atrás de carta, vou ter que achar isso e aquilo. Pra quem já tem uma pool de jogo, ou uma coleção guardada, já fica mais fácil, é mais atrativo, mas eu entendo quem vê uma certa dificuldade. Mas pra quem tem interesse em fomentar o formato e tem as cartas pra montar 1, 2, 3 decks, eu acho que é o caminho, né? Consegue você dar o deck na mão da pessoa, você fala, pô, bora jogar um mesão. Sim, e até pegando essa ideia de fomentar formatos e tudo mais, teve logo no começo, quando lançou o jogo,
atrás dos livrinhos de regras o como jogar em dupla e como jogar no formato mesão. Tanto que a dupla original, você tinha, né, 4 vidas, podia ser cores iguais, ou pelo menos cores complementares, mas não poderia tripular o robô do amiguinho. Aí depois houve uma nova proposta de ser mais vidas, ser 5 vidas cada, não podendo compartilhar corpo, mas podendo então tripular a unidade do amiguinho. No caso, considerando esses dois formatos, você acha que seria mais interessante o que com 4 vidas compartilhando cores ou 5 vidas não compartilhando cores, mas podendo tripular a unidade do amiguinho? Cara, acho que os dois formatos têm uma proposta muito interessante. É difícil de dizer, porque eu não cheguei a testar os modos multiplayers, mas tenho muito interesse, inclusive. Preciso montar os decks pro pessoal brincar. Eu acredito que a ideia de ser a vida compartilhada é mais interessante, porque, por exemplo, você tem estratégias de ter um foco, você consegue distribuir melhor as estratégias entre os decks, né? E você tem aquela parte de, tipo, uma coisa que eu sempre pensei, né? Deve ser super engraçado eu fazer um deck que tem vários comandos com burst e você enche metade da sua vida basicamente com armadilhas para os seus oponentes, né? Então, e aí você conta com a outra metade para o seu. Outra metade dos decks, né? Que no caso vai ser o do seu aliado. Pode ser uma parte mais agro, pode ser uma parte que vai te ajudar mais nessa parte de combate. Então, acho que individualmente é mais interessante e também acho que soa mais, não vou dizer canônico, né? Mas eu acho que tem querendo ou não, tem uma questão de você estar interpretando o jogo ali de uma forma mais lúdica, né? Você tem a sua unidade, o seu piloto, eles são seus, mas você tem um aliado junto, e isso é legal, tipo, imaginar um campo de batalha nesse formato. Sim, isso me deixa, tipo, a parte de ambientação é algo que me pega demais, tanto Aham, que isso do Gundam, onde eu consigo meio que sentir que eu tô na minha nave, na minha base, e eu sim. estou mandando os meus pilotos, ó, vai isso, aquilo, entra, vai, agora você vai bater naquele. Então, eu consigo sentir que eu sou um O general do comandante, né? exército, Sim. seja ele qual for, comandando as tropas. Aí uma coisa que, né, você falando dos formatos, das ideias, das propostas, surgiu esse formato novo na Citadel. Como que vocês estão meio que chamando, por enquanto, ou se tem ou não tem um nome, esse Uhum. novo protótipo do formato? Por enquanto, o formato está se chamando Trait Lock, no sentido que você escolhe uma trait e trava nela. O seu deck só pode ter aquela trait e só. É uma escolha que você faz antes mesmo de decidir as cartas do deck. É com isso que eu vou jogar e é isso que vai ser. Aí no caso, então, por exemplo, as unidades que seriam. Ah, é uma unidade que ela é Earth Federation com White Base. Se eu escolhi Earth Federation, eu poderia, ou pelo fato dela ser dupla, eu não posso pegá-la? Pode sim. Enquanto você escolhe a trait e tudo que tem a trait escrita você pode usar. Então, independente de outras traits, se ela tem a que você escolheu, tá dentro. Certo. Então, por exemplo, quando tem uma unidade que ela não tem trait, ela pode ser Aham. usada se você for do mesmo estilo. Se for trait, aí já encaixou tudo bonitinho. Isso. Na verdade, ela tem que sempre ter trait. Acho que todas as unidades do jogo têm trait, se eu não estou enganado. Algumas, infelizmente, tem uma trait que é ela solitária, né? Por exemplo, se eu não estou enganado, a Leaflet, ela é só Vanadis Institute, ela não é Academy. Então, mas para isso a gente tem alguns ajustes dentro do próprio formato, porque a grande intenção do formato não é ser aquela parada competitiva, não é ter microajustes de meta e tudo mais. A intenção é que as pessoas usem as cartas que elas gostam. E aí isso é importante. Claro que lidando com torneios, com campeonatos, isso aí o pessoal quer montar a melhor coisa possível. Então, sim, tipo, é necessário olhar, por exemplo, para trades como Zion, entender que ela é muito forte individualmente, ela não precisa estar junto com o Neo Zion para funcionar. Mas aí é uma visão que tem que equilibrar a parte de diversão e a parte de competição, né?
Então quer dizer que eu posso fazer o meu Ozinho e jogar que vai dar tudo certo. Exato. Você pode usar todas as cartas de Oz. No formato da Citadel especificamente, a gente abre exceções para as traits, né? Algumas traits que precisam de um pouco mais de suporte. Então seria muito injusto você olhar para o Epion, que não é Oz. Se você olhar a carta, ele é White Fang. E não poder usar. Claro que essa é uma das exceções que foram abertas aí para você poder montar o deck completo mesmo. Usar os X ali no seu máximo, usar todos os Talguias, usar o Epion, usar as unidades. E, mais importante, usar 4 Corsica Base, porque senão o deck não tem base, né? Ainda mais agora que ela foi restrita, pior ainda, né? Então, por enquanto, como a gente só tem essa limitação no jogo e dentro do formato, eu acho que né, não é justificável manter essa limitação. É uma limitação voltada para o formato completamente construído. Então a gente está basicamente ignorando aí, como uma regra adicional, está ignorando a lista de restritas por enquanto. Né? Certo. E quando, por exemplo, tiver piloto comando, ele vai ter que também fazer parte do trait ou pelo fato de ele ser comando, meio que pode passar por cima? Vai ter que fazer parte do trait, sim. Basicamente a regra tá escrito uma trait ali, tem aquela barrinha de trait, tem que ter o trait. Então, piloto comando, você pega, por exemplo, o Hayato, né? Não, vamos pegar o Kai, né? Que tem a Kai's Resolve, é o nome do comando. Embaixo ali tem a traitzinha do piloto, que é o Kai. Ele é White Base e é Earth Federation. Você pode usar em qualquer um dos dois decks, White Base ou Earth Federation. Mas não pode usar, por exemplo, em um Earth Alliance, né? Que não tem nenhuma das outras duas traits. Agora, como eu disse, né? Tudo que tem trait tem que respeitar, tudo que não tem trait é livre. Então, o Striker Pack tá liberado. Todo mundo que pode usar branco, né? Lembrando que o formato ainda respeita as regras de deck building do jogo, que é escolher 2 cores e 4 cópias de cada. Então, se o seu deck tem branco ali, ele não precisa necessariamente ser Alliance ou alguma coisa assim do gênero para poder usar um Striker Pack. E por acaso, assim, por exemplo, considerando essas novas propostas, você acha que vai, por exemplo, chover Cybertype, Earth Federation, esses arquétipos que já possuem, entre aspas, já um deck com isso, e a galera já decide só fazer uma leve mudança para que respeite tudo? Ou você acha que existe a chance de surgir, por exemplo, um deck full Cyclopes, full Oz, full Biologic CPU, vai surgir alguma coisa? Vocês pretendem tentar levar para esse lado mais de diversidade ou você acha que a galera ainda vai ficar com aquela cabeça de quero ganhar competitivo, vou pegar um deck de clã que já é forte, já é monotype e vou jogar com ele? Eu acho que vai ser muito dividido. A minha expectativa é que seja muito dividido. Até porque, na verdade, é mais fácil, né? Você tem jogadores que já adotaram, por exemplo, um deck de Tekadan como um deck principal. Para jogar um formato construído. Então pega ali o Tekadan, tem 4 Show of Resolve e sei lá, mais alguma coisinha branca ali no meio. Que é isso, o cara não precisa jogar, mexer no deck para jogar o formato. Não necessariamente, né? Vai ser outro cenário, vai ser outro tipo de, vamos dizer assim, meta, que o deck vai ser a mesma coisa que ele performa no construído, né? Até porque a gente tem essa variação até dentro do próprio meta. De loja em loja, você pode pegar um deck que é muito bom nesse cenário, muito ruim no outro. Mas acredito que vai ter essa parte do pessoal, que vai ter já um deck pronto, vai falar, bom, eu vou com isso mesmo, que se eu ganhar, enfim, bom para mim. E eu acredito que vai ter o pessoal que vai brincar no deck building, porque a parte muito legal de um formato novo é que independente de você ter uma coisa fixa na sua cabeça, não necessariamente ela é verdade. Então, pô, Tecadão, muito forte, deck sólido, consistente. Se alguém descobrir que um Mono Green Air Federation é insano no formato, isso vai ser um pouco mais pra frente, sabe? Mas alguém tem que testar isso. Então, vai ter um tempo até todo mundo, até acharem, né, as peças-chaves, até acharem os cheats, vamos dizer assim, do formato, até definir o que é uma parte mais forte ou mais fraca. Mas até lá eu acho que vai ter muita gente experimentando muita coisa diferente. Eu acho que isso vai ser muito bom enquanto a gente puder aproveitar. Quando chegar nessa época de observar a saúde do formato, aí sim eu acho que pode ter alguma intervenção.
no sentido que, por exemplo, se TKD for essa parte preocupante, é, talvez separar de Teiwas para dar uma nerfada. Infelizmente mata a parte de Teiwas, provavelmente, enquanto não tiver mais suporte. Mas TKD consegue sobreviver com um pouco menos de força. Você tem aquela quantidade absurda de barbatos por aí, né? Quarta forma, sexta forma, quinta forma, forma 2, adapt. Mas tem outros que são mais difíceis de ajustar, tipo o clã, que realmente a única intervenção que seria possível talvez seja uma banlist, mas aí é uma coisa para o futuro e tem muita coisa para testar ainda, tem muito formato para descobrir. Assim, ainda mais porque se vocês estão realmente criando isso e pensando nessa ideia de formato, tem que testar. E mesmo que você teste com o seu amigo, tipo, vamos aí proxiar tudo e vamos testar todos os possíveis decks, sempre vai ter algum mais cracudo que vai conseguir ver algo que às vezes você não consegue ver. Exato. E se tiver alguém assim tão aplicado na comunidade, eu fico muito feliz, na verdade. Porque a pessoa realmente está se dedicando a explorar e tudo mais. E eu acho que se essa pessoa tiver uma vontade de fazer as coisas crescerem, né? Fazer o formato dar certo e as pessoas engajarem no formato, eu acho que ela compartilhando esse tipo de informação ajuda muito a construir um formato saudável. Então, por exemplo, eu mesmo tô esperando. Essa semana a gente tem New Type, né? Na Citadel, por exemplo. Então, essa semana não tá dando muito tempo de pensar no Trait Lock ainda. Então, vai passar o New Type. Na semana do Trait Lock, a gente vai começar a pensar realmente nos decks, nas builds, testar as coisas. Então, eu, por exemplo, não estou preocupado em quebrar formato, em fazer o deck mais forte. Eu sei que eu vou jogar com isso aqui, porque é isso aqui que eu gosto. Eu acho que a maioria das pessoas está na mesma mentalidade. E vai ser um formato construído pela comunidade, assim. Eu acho que depois desse primeiro torneio a gente já vai ter uma visão bem legal do que seria um meta do formato, o que vai dar certo, o que não vai. O pessoal vai jogar de 3 a 4 partidas, acredito ali, cada com uma variação legal de matchups, coisas muito novas acontecendo. Então, vai ser feito pela comunidade assim, e aos poucos a gente vai construindo isso juntos, né? Tanto que a parte de exceções, as regras, né, de quais podem jogar juntas ou não, foi uma parte que foi construída até dentro do grupo de Gundam da Citadel, né? Falei, pessoal, eu pensei nessas aqui, alguém tem alguma sugestão do que a gente pode incluir, do qual a gente tira, porque já é muito forte isolado, coisa e tal. Foi assim que a gente chegou nessa lista atual de poder jogar, por exemplo, um Triple Chip Alliance com Orph Alliance, já que não faz muito sentido as coisas estarem individuais, né? Você tem o Kira, você não tem metade dos robôs do Kira. Então, foi pensando nessas sugestões da comunidade também. Inclusive, fico feliz quando a gente divulga, né, o formato e o torneio em outros grupos e o pessoal vem com bastante dúvidas. Eu acho que é muito importante esse engajamento da comunidade de fora. E eu espero que o pessoal colhe bastante para jogar. E por acaso você já tem o seu trade ou você vai manter escondido até o dia do campeonato? Não, eu acho que o meu grande problema não é nem esconder, né? Às vezes eu sou aquele mentiroso sem querer, que eu falo para todo mundo, pô, vou jogar de Titans, eu acho que vai ser um puta deck bacana. Pô, eu adoro todas as unidades, como eu falei, eu gosto muito do Psycho Gundam. Tem o Dio, uma unidade gigantesca, bacana. Pô, tem as unidades menores também, o deck é bem estruturado. Aí vai chegar, sei lá, na sexta-feira, um dia antes do torneio, eu vou estar decepcionado com o deck, porque nos testes ele foi mal. Eu falei, vou jogar de outra coisa. Vou jogar de. Vou jogar de EUD, vou jogar de Zeta mesmo, que é o que eu gosto, e eu sei que já não vai ser bom. Nesse seu formato, o meu maior problema agora é escolher se eu vou de Oz, se eu vou Uhum. de Cyclops ou se eu vou de X-Rounder. Isso que tá me matando, porque são 3 deckzinhos bestas, mas que eu me divirto pra caramba. Ganhando ou perdendo, eu adoro ver eles no meu board. Porque tem essa sensação legal de você realmente poder tirar da pasta aquela carta que você não usa faz tempo, mas queria, né? Por exemplo, eu acho. O Camille, por exemplo, eu acho fenomenal. Ele é um piloto muito bacana. Porque, além do Hero, se eu não estou enganado, ele é o único piloto que chega a dar +3/+2 para uma unidade, né? Então, o Hero dá nos links e o Camille dá quando você tem uma base. Não lembro se é uma base qualquer, uma base branca agora. Mas eu já vi gente usando o Camille em vários decks que eram um pouco mais focados em bases, mas que não usavam Zeta.
era só pelo corpo, né? Você coloca ele no Aeon Strike, ele vira um 7/6, então acaba sendo uma unidade muito grande. Só que agora eu consigo tirar o meu Zeta da pasta, consigo tirar meu Zeta Biosensor, consigo usar todas as minhas armas, que são lindas, e é uma sensação muito legal ainda colocar o deck na mesa, e você sabe que você não vai tomar um mana bichinho, mana bichinho, mana bichinho, Barbatos, bate, bate. É, porque às vezes você consegue, naquela sorte daquele booster, você compra e se vê aquela carta arte alternada linda pra caramba Sim, que você fala, show, vai ficar na pasta porque nunca vai rodar um deck disso. tanto que o primeiro new type que eu cheguei a topar foi o do Camille, né? Infelizmente eu não consegui o Zeta, foi na trave, foi na última rodada, infelizmente eu perdi, mas eu consegui o Camille. E é isso, eu via ele na pasta e ficava, vai ficar aí. Acho que nem vale a pena pegar pra brincar, vou usar o playset normal mesmo. Mas infelizmente, graças ao formato, posso usar agora meu Camille bonitinho, posso usar as AS que eu tenho, que inclusive algumas foram presentes, né? Porque eu falo, pô, Zeta é minha série favorita. Então o pessoal olha, por exemplo, pro Zeta Biosensor, que é uma rarinha que saiu agora na GD3. Infelizmente a carta não joga, mas a arte alternativa dela, ela é um absurdo de bonita. É Linda mesmo. maravilhosa aquela carta. Então um amigo meu abriu num booster, sim, não tinha um valor muito significante, a carta não joga, não tinha por que ele ficar, ele falou, toma pra você. Eu falei, pô, eu fiquei muito feliz. E é muito legal poder usar essa carta também no formato. Sim, mesmo que seja ela perdida, é muito bom, porque da mesma forma eu consegui uma carta arte alternada também daquele comando Determination do roxo, Sim, e linda pra caramba, a linda, câmera linda, linda. aérea e tal, aquele tapete vermelho lindo, daí eu falo, cara, vou colocar no deck, mano, foda-se. Sim, exato. Pô, Tá linda pra lá. caramba, né? Considerando que eu tenho certeza que vai dar muito certo e espero que esse formato até popularize ao ponto de outras lojas falar, pô, quero adotar também. Considerando essa futura popularização, vocês têm alguma ambição de, sei lá, criar futuros formatos? Um formato sem LR, um formato três cores? Vocês pretendem, num futuro, criar outras modalidades, caso vocês percebam que a comunidade está abraçando esses novos formatos? Ou, por enquanto, vão ficar no safe de vamos isso, a gente vai abraçar esse filhinho, vamos esperar voar? Como vocês veem essa questão? Cara, eu acho que eu tô com uma expectativa muito alta pro Trade Lock. Eu acho que é um formato que a gente vai testar com a comunidade vai conseguir ajudar, né, a Citadel vai conseguir ajudar a comunidade a fazer uma manutenção de um formato muito bom. E dando tudo certo, eu acho que sempre tem espaço para colocar, por exemplo, um mensal, sabe? Pô, todo mundo curtiu jogar, vamos começar assim, a cada 15 dias tem um torneio num dia que seja confortável para todo mundo, sabe? Porque aí você tem o espaço do semanal, todo mundo joga aquele Gana padrãozinho, pega promo, vai para casa, todo mundo fica feliz. E tem um espaço para todo mundo se divertir, pode ser até após o semanal, tá todo mundo ali na loja mesmo, pode ser num dia que o pessoal esteja mais livre. Acho que sempre tem essa possibilidade e eu acredito que pelo menos uma vez por mês daqui para frente, com o retorno legal do Trade Lock, até mesmo antes de realizar o torneio, eu fiquei muito feliz com as pessoas interessadas no formato. E a nossa comunidade na Citadel também já sugeriu, por exemplo, a gente testar formatos de melhor de 3 com side, que é extremamente interessante, até uma visão que todo mundo tem essa expectativa disso acontecer com o jogo, por conta dos testes do Mundial, dos testes das finais, dos qualifiers, né? Tem esse tipo de formato, tem os formatos multiplayers que você comentou, eu acho que é super interessante a gente trazer um dia para todo mundo brincar com isso. Esse formato de 3 coisas acho que seria super interessante também. Tudo que se explora no deck building, assim, Gana já tem uma pool muito legal de cartas e muitas cartas que hoje não tem espaço, e eu acho que tudo que valoriza deck building acaba sendo divertido. Porque a gente sai um pouco daquela ideia de, pô, saiu as listas de um regional, vamos lá. Abre a lista de um regional, fala assim, pô, esse cara ganhou, vou copiar e levar pro semanal. Eu acho que dá para explorar muita coisa, dá para brincar com muita coisa, então sim, a intenção é trazer pelo menos uma vez por mês, até porque a gente tem um preparo, né? Por exemplo, você fala assim, já faz mais de um mês, inclusive, que a gente falou, gente, vai ter o Trade Lock, vão atrás das cartas.
É isso. Tem basicamente um mês para ir atrás da carta mais sombria ali do X-Rounder, dos Vagan, dos. é, Nem lembro mais. Tem umas trades que são tão obscuras que acabam ficando perdidas por aí, na pastinha. Mas vá atrás de tudo, e aí esse dia vai ter o formato, e aí, junto com a comunidade, a gente já começa a pensar futuramente nisso, né? E não só formatos, inclusive. A grande ideia da Citadel, inclusive, é trazer torneios diferentes, mesmo dentro do formato padrão. Mas, por exemplo, tem torneios. Se eu não estou enganado, no último nacional, né? O que aconteceu em novembro, teve um side diferente, né? Foi um 3v3, foi alguma coisa assim, não foi? Torneio de Uhum. duplas. Sim. Então, acho que esse tipo de formato também é super legal de trazer, porque estimula novamente o deck building e ainda traz esse lado competitivo. Então, trazer tanto esse 3v3, trazer o melhor de 3, tem muita coisa bacana para explorar com o jogo. Eu acho que ter a expertise de, por exemplo, outros jogos como Magic e trazer essas ideias para fomentar a comunidade de Ganda, né? Porque o pessoal deve estar acostumado a os formatos Bandai seguirem de um jeito, é bem legal a gente explorar, considerando que a gente tem esse jogo aqui que tem uma base muito sólida, né? Ah, sim, com certeza. Eu acho que vai dar muito bem e ter formatos diferentes, propostas diferentes é algo que pessoalmente me agrada demais, porque você percebe que existe essa movimentação, não pelo fato do jogo em si, mas você vê o hobby crescer, você vê algo que você já gosta sendo compartilhado com outras pessoas, e querendo ou não, se isso traz retorno financeiro minimamente para a empresa começa também a ver outras coisas e até mesmo sancionar novas possibilidades. Exato. Até mesmo para a loja é interessante, porque, por exemplo, um semanal comum de construído, toda loja faz. Então é natural que os jogadores tenham aquela loja preferida, prefiram ir. Pô, eu só consigo jogar uma vez na semana, não vou conseguir colar na loja tal, vou colar sempre na loja que eu vou. Agora, quando uma loja traz, por exemplo, Trade Lock, tem em outro lugar? Não tem. Pô, então eu tenho que colar na Citadel para jogar esse formato. Então já é bem bacana. Acho que ajuda, inclusive, a trazer um público novo para a loja. E aí a pessoa pode ir lá, conferir, conhece a loja, fala assim, pô, que legal esse ambiente aqui, eu não conhecia. E aí, graças a essa porta de entrada, o cara fala assim, pô, vale a pena sair mais um dia na semana para jogar um semanalzinho aqui, né? E isso é muito bom. E quando vocês oficializarem o Trade Lock como um evento oficial, assim, tenta fazer algumas vezes de final de semana, porque eu sou de fora de São Paulo, então para Aham. poder jogar algumas vezes tem que ser no final de semana. Ah, eu também. Eu entendo. Eu sou de São Paulo, na verdade, eu basicamente, né? Eu moro relativamente próximo da Citadel, mas aqui negócio, eu tô trabalhando, né? Então, até de final de semana, às vezes eu não posso jogar. Então, pra eu tá próximo ali de todo mundo, tem que ser de final de semana, então fica em paz. É, então maravilha, que daí assim eu consigo me programar e pelo menos uma vez por mês ou quinzenal dá para pegar o carro, pegar o ônibus e ir até São Paulo para a gente poder fazer uns bem bolados. Essa é a ideia. Então, Gabriel, eu poderia ficar aqui falando com você muita coisa, porque eu vi que você curte pra caramba, e eu também curto pra caramba. A gente poderia falar de formato, arquétipo, cor, proposta, tudo mais. Então, até mesmo já deixo o convite para a gente conversar novamente como o futuro do Gundam, novas estratégias, ideias de formatos. Te convido para a gente bater um papo novamente mais sobre esse jogo que a gente está aqui maravilhoso de Gundam e né, novamente agradecer bastante pela sua presença e pelo tempo que você está disponibilizando para conversar um pouquinho. Pô, eu que agradeço fortemente aí novamente o convite. Com certeza eu aceito esse novo convite. É maravilhoso falar sobre esse jogo, tá sendo incrível assim na minha vida. Eu sempre gostei de jogar card game, sempre não, né? Vamos dizer assim, né? Não foi desde que eu nasci, mas desde do começo da minha adolescência. Então, peguei ali o Yu-Gi-Oh! Na infância, aquele padrão, né? TV Globinho, coisa e tal. Magic depois, passei por outros card games, joguei um pouco de Pokémon, Digimon, e agora surgindo o Gundam desde o do comecinho do jogo, desde o beta, eu fui atrás, querer consumir esse jogo o máximo possível, e tá sendo incrível, assim, eu acho que o jogo tá tendo um crescimento muito grande, e o potencial dele é enorme,
e o carinho, até o carinho da Bandai tá sendo muito bem visto, né? A qualidade das cartas desde o começo é fenomenal. Enfim, eu tô como diria a marca de hambúrguer lá, né? Tô amando tudo isso. Exatamente. Então, Gabriel, se você quiser, deixa aí esses finalzinhos para você fazer um merchanzinho. Eu sei que a Citadel já é incrível, mas está aberto aí para fazer o merchanzinho de vocês. Agradeço fortemente. Bom, Citadel fica em São Paulo, no bairro de Santana. Para quem não conhece, é nosso semanal de Gundam TCG é aos sábados às 15 horas. Eu acredito que os ingressos estejam esgotados no momento, mas teremos o New Type Challenge este sábado. Então, mesmo quem não tiver conseguido ingresso, quiser colar para trocar ideia, eu estarei lá, com certeza. Vai ter bastante gente legal, muito jogador bom de Gundam, pessoal que eu admiro muito, a comunidade aqui de São Paulo, a comunidade de Citadel, todo mundo é maravilhoso, pessoas incríveis. E também vou fazer um merchan um pouco mais pessoal. Eu tenho minha página no Instagram que é a Newtype University. A gente está trabalhando bastante com relação a reportes de eventos, então todos os Newtypes a gente está tentando reportar pelo menos os decklists top 4. Muito obrigado, inclusive, a todos os jogadores que mandaram suas listas para a gente publicar lá. E, mais futuramente, a ideia é fazer também conteúdo para falar sobre o jogo, né? Porque acho que tem muita coisa para falar sobre o jogo, muita coisa boa. Então, a gente quer realmente construir uma comunidade que aprenda entre si, né? Todo mundo que puder compartilhar um pouco de conhecimento sobre card game, sobre Gundam, eu acho que essa é a parte mais importante, de se fortalecer todo mundo juntinho. Beleza? Então, pessoal, vou deixar tudo aqui, os links que o Gabriel trouxe, link da Citadel, para vocês terem todas essas informações e poderem acompanhar todos os conteúdos. E sempre que tiver qualquer novidade, vou trazendo aí para vocês. Novamente, Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Espero que a gente possa conversar aí mais vezes. E prepare suas armas, ligue seus motores, porque a guerra vai começar.